Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, começamos aqui um Direto ao Ponto super especial. A primeira vez essa experiência que nós vamos estar indo no campo, ou seja, lá no produtor, seja o produtor de semente, seja o produtor de grãos, para estar falando, trazendo experiências para vocês. E eu tenho o prazer de estar inaugurando esse programa aqui na Ato Sementes. Comigo está aqui o Marcelo Laurentes. Correto, Marcelo? Correto, Glauber. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela visita, é um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo e passando um pouco do que a gente faz aí, como a gente está inserido no contexto da soja brasileira, né? Marcelo, eu queria primeiro que você falasse assim, sobre a Ato. A Ato era Sementes Adriana, eu queria que você falasse por que mudou esse nome e qual que é essa história aí. Tá bom. De fato, a Sementes Adriana é uma marca que nos acompanhou, né, ao longo da história. Nós somos uma empresa já com mais de 4 décadas focado na produção de semente, perseguindo a qualidade de semente. E chegou no momento da empresa que a gente, numa transição, numa profissionalização da gestão, numa transformação dessa empresa, a gente viu a oportunidade de sair de um nome pessoal e vir para um nome institucional mais forte. E assim, a gente é grato à história da Sementes Adriana, mas Ato tem tudo a ver com o nosso DNA. Era homenagem à filha. A Adriana era filha do seu Odílio, que é o fundador, e Ato é ato de atitude, que tem a ver com o nosso DNA, o fato da gente estar inquieto, sempre procurando alternativas e procurando soluções para colaborar com o agricultor. Então isso aconteceu há mais ou menos uns 8, 10 anos, essa criação da holding do Grupo Ato, mas foi em 2021 onde a gente, né, guardou a marca Sementes Adriana com muito carinho e passou a aparecer no mercado como Ato Sementes. E eu queria falar para você, por exemplo, eu tive a experiência, né, de comprar semente na época da Sementes Adriana ainda, e eu lembro que era um sonho, né, falando a verdade para você, era um grande sonho, porque a semente de vocês é uma semente diferenciada, então assim, não é tão simples se adquirir, ela tem um preço, ela é mais valorizado no mercado, então muito produtor fala assim, poxa, eu quero comprar a semente da Ato, mas eu não dou conta, e você se enfrenta com essa realidade todo o tempo? Assim, isso que você falou talvez seja um dos grandes desafios, né? A gente é uma empresa que ao longo desse tempo a gente construiu sim uma história e é bastante reconhecida pela diferenciação de produto e muitas vezes a hora que a gente vai conversar com o agricultor, esse empecilho do preço existe, porque... O sonho de consumo. Eu não vou falar nem sonho, porque assim, a semente como é um bem de produção, né? Todos os agricultores, do menor ao maior, do mais tecnológico ao que ainda não teve todas as oportunidades, tem a condição de comprar a melhor semente, porque a semente representa muito pouco em relação ao quanto ele investe na lavoura e tem uma responsabilidade muito grande no resultado. Mas sim, isso acontece, tá, na mesa de negócio e eu espero ao longo desse bate-papo nosso aqui hoje ter a oportunidade de desmistificar isso um pouco, mostrando que semente de alto vigor não é luxo, é a principal escolha que o agricultor tem que fazer para poder ter máxima produtividade para mitigar risco, Glauber. Isso é o que a Ato acredita e o que a gente veio trabalhando nesses últimos 40 anos de história. Hoje vocês estão, a Ato, assim, a gente sabe que uma empresa que começou familiar, virou essa grande empresa, né? Hoje um grupo, e vocês estão no mercado hoje, qual que é a área que vocês estão ocupando aqui? Tá bom. A gente hoje atua com semente de soja no Brasil Central, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nós trabalhamos também com braquiária, crotalária, milheto, azevém, então nós estamos no Brasil inteiro, né? Não é só soja? Não é só soja. Soja começou o negócio na soja, a gente ampliou para essas outras culturas e mais recentemente a gente tem avançado inclusive com soluções digitais. Nós temos 2 produtos já, uma plataforma de compartilhamento de informação que o agricultor ajuda o agricultor a escolher melhor as cultivares e também uma plataforma climatológica, que vai ajudar nas operações do dia a dia. Mas como a gente veio falar de soja aqui hoje, que é, né, o grande tema, essa nós produzimos toda aqui nessa unidade que nós estamos, são 73 mil hectares de campo de produção, tá? E daqui a gente manda semente para todo o Brasil Central, e Centro-Oeste, Norte e Nordeste principalmente. A gente trabalha com 7 das principais genéticas do mercado hoje, com todas as tecnologias e biotecnologias, e que resulta num portfólio de mais de 40 cultivares distintas, aí, de precoce a tardia, com os diferentes tipos de resistência. A ideia é que todos os agricultores possam fazer a sua aquisição de toda a tua área com a gente. Atender o agricultor por completo é o que está na nossa mente, né? Um portfólio completo e uma qualidade diferenciada. Eu acho que essas duas coisas são dos caminhos de buscar o sucesso, viu, Glauber? Eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que quem
quem fala da Atto, né, o produtor no campo, a gente conversando com o produtor, a gente identifica muito isso. A Atto, ela transmite muito a questão de segurança, né? Eu acho que um dos principais fatores. E quando você pensa em todo mundo, isso é milenar, né? Você tem que plantar bem, você vai colher bem. Se não plantar bem, esquece. E eu acho que o insumo mais importante é a semente, né? Agora, vamos pegar o exemplo. A gente está num ano que, pô, tá todo mundo doido, né? Chovendo. Como é que vocês aqui, você como diretor comercial, como é que você fala assim, poxa, eu tenho uma clientela, eu vou atender 1,5 milhão de hectares aqui no país. Como é que você vai atender 1,5 milhão de hectares num ano chuvoso? É possível mesmo assim? Vocês têm essa tecnologia de produzir essa semente de qualidade e levar essa segurança para todo mundo? Temos, tá? A primeira coisa que eu te falo, nós temos, e assim, diferente de ano bom, ano ruim, o padrão da semente que a gente leva para o campo é sempre o mesmo. Então, o nosso compromisso com o cliente é a principal coisa. Mas começa lá atrás, né? Para fazer semente de qualidade, não é simplesmente falar eu vou fazer, não basta ter uma boa estrutura, ter um laboratório, ter boas máquinas, né? É um processo contínuo e que exige muito conhecimento. Então, mesmo algumas vezes você querendo fazer uma semente de qualidade, não é possível você fazer, justamente pelo que você falou. A única coisa que você garante é que você não vai entregar algo que não tem qualidade. Ou você não espera entregar, né? Não, na prática é assim. Por que é tão complexo? Porque é uma indústria a céu aberto. Então, mesmo você fazendo as boas práticas, você lida com isso que você falou. Então, o que a gente fez ao longo do processo para transmitir essa segurança que você comentou, a gente reúne todo o conhecimento acumulado e usa isso como estratégias diferentes na safra. Qual que é o processo? A gente conduz a lavoura, o nosso laboratório define quais campos estão no padrão de qualidade da Atto Sementes, que é o que vai dar longevidade para isso. Ele define a regulagem das máquinas. Então, a grande questão, quando você tem um ano mais favorável ou menos favorável, ele pode mexer com volume, mas o padrão que vai para o campo tem que ser o mesmo, porque senão perde o sentido, entendeu? A semente, como você disse, é o começo de tudo. Se o agricultor errar ali, ele não vai ter como corrigir isso. A semente, no caso, ela, lógico, começa todo esse cuidado do campo que você está dizendo e ela vem para cá. Inclusive, a gente está aqui no lugar que eu acho que é um pouco da alma também. Lógico que depois tem a parte de estufa, né? Câmara fria, na verdade, né? Eu queria que você falasse aqui desses silos. Então, são 90 silos aqui? Na verdade, sim, a gente tem uma grande estrutura aqui pelo projeto da empresa e pelo foco em qualidade. Então aqui nós temos sim 90 silos entre pulmões, pré-secagem, secadores e essa estrutura superdimensionada, ela está muito relacionada a ter que fazer as coisas na hora certa. Porque quando a semente chega no máximo ponto de vigor, a partir daí é só perda. Então você não pode se dar o luxo de esperar. Então assim, a gente tem uma grande estrutura aqui e a grande desafio é como você utilizar isso ao longo dos anos, os desafios da safra, usar esse conhecimento que você adquiriu para que tenha consistência de entrega. E a gente tem mitigado muito isso. Eu comentei com você mais cedo aqui num bate-papo, a semente, quando você pensa no vigor da semente, ele é o veículo que carrega a genética. Então o agricultor faz a escolha da cultivar. Ela tem um potencial produtivo, ela tem uma genética que está ali. Cada cultivar tem a sua população de plantas desejada. Mas não adianta nada escolher bem a cultivar e nascer se não nascer plantas vigorosas. Então quando a gente pega a parte... Uma criança mal nutrida que ela não vai se desenvolver. O potencial fica limitado e a semente é assim. Então quando a gente olha para a parte estrutural aqui principalmente, Glauber, são ferramentas. A gente tem, é legal, é impactante porque é muito grande, mas não está aí a grande diferença. A diferença está no conhecimento de como lidar com esse produto em todas as etapas. Primeiro tirar do campo com o máximo vigor, mas para você não ter perda. A estrutura é só parte disso, tanto a parte de secagem... Mas é importante, né? Eu acho que porque você fez uma massa secagem, você queimou a semente. O potencial de estragar a semente ao longo do processo de beneficiamento é muito grande, na secagem, no beneficiamento, inclusive na armazenagem, né? A semente é um organismo vivo, mesmo a melhor semente do mundo, um dia ela vai morrer, ela vai perder o seu vigor. E você falou uma coisa importante, né? A armazenagem é fundamental, então, ou seja, ela está aqui nesse silo, ela é secada, depois ela vai para uma câmara fria, ou seja, para ela realmente dormir, para não perder vigor. Isso é importante? Como é que é esse processo? Voltando naquilo, toda semente um dia vai morrer. E existem 3 fatores que aceleram o envelhecimento dela. O tempo de armazenagem é um deles, alta temperatura é um outro fator e alta umidade também é um outro fator. Então, os armazéns climatizados, que é um pouco diferente de câmara fria no sentido, a câmara fria ela cuida só da temperatura. Certo. Os armazéns climatizados eles trabalham tanto a temperatura quanto a umidade. Eles se tornam uma boa ferramenta para você trabalhar uma semente de qualidade. Então, quando você tem uma semente de qualidade, quanto melhor as condições de armazenagem que você dá para ela, isso é muito bom no processo. Mas ele não é garantia de qualidade. Então, se você pega um produto
de qualidade ruim ou mediana, mal construído e armazena no armazém climatizado, ele vai ficar ruim e gelado, Glauber. Então, assim, quando eu te falo, é uma excelente ferramenta, mas ele não é garantidor do processo de qualidade. É sempre em todas as etapas tem os detalhes, entendeu? Mas hoje a gente usa isso como ferramenta e assim, eu gostaria muito que tivesse uma tecnologia que melhorasse a qualidade de semente ou resolvesse esse problema. Seria muito bom para nós. Com o compromisso que nós temos com o cliente aí, é algo que a gente ficaria muito contente, mas não tem. Marcelo, vou pedir para você um momentinho, que nós vamos para o intervalo e voltamos falando mais de vigor. Vigor é importante. Vigor é importante. Você não sai daí. De volta direto ao ponto aqui da Atos Sementes, aqui na Serra da Petrovina. Interessante você até poder ver as imagens. Estou aqui com o Marcelo, né, que é diretor comercial da Atos Sementes. Queria que você falasse para a gente assim, você falou, olha, não adianta nada você ter uma câmara fria, né? E se você colocar algo que não é bom lá, né? Ou seja, colocar uma carne podre dentro do congelador não vai resolver nada, ela vai continuar podre, né? Agora, a questão, por que aqui a Serra da Petrovina? Aqui é um lugar especial, a altitude é uma coisa importante da semente, ou seja, eu queria que você explicasse o que é importante. É importante a semente vir com qualidade do campo, é isso? É isso aí, Glauber. Assim, é claro que quando a gente está pensando em vir do campo, né, não tem um fator específico. É desde a implantação, uma lavoura bem conduzida, bem nutrida, né, isso é tudo importante. Aqui na Serra especificamente nós temos uma altitude favorável, um regime pluviométrico que permite que a gente trabalhe semente, né, porque a chuva é um dos grandes fatores, não pode faltar, mas o excesso também é um problema, né. Quando a gente fala de vir do campo, é conseguir você identificar o momento que ela está com o máximo vigor. Tá? De tirar ela de lá. A partir desse momento, se você não executa as operações na hora certa, tem perdas. É lógico que muitos dos campos que são plantados, chega no momento de colheita já não estando apto, não estando mais do nosso padrão. Então isso é descartado. E aqueles campos que são selecionados, falou, esses campos estão no padrão, a gente tem que tirar ele do campo no máximo vigor. E quem nos fala isso é o laboratório. Então tem a parte de condução de lavoura, aqui nessa unidade, então nós temos os campos de semente, nós temos a unidade industrial de beneficiamento e nós temos os laboratórios. E isso trabalha de forma sinérgica, mas o laboratório é o cérebro da empresa, é nele que são tomadas todas as decisões. Então a gente desenvolveu um software aqui, para você ter ideia, que reúne as informações de todos os testes num algoritmo. São feitos mais ou menos aí 80 mil testes ao longo do ciclo, da colheita até a entrega para o agricultor, e isso reúne nesse software que no final dele, através do algoritmo, ele entrega um índice exclusivo da ATO que nós chamamos de IPA, que é o que vai auxiliar o agricultor na regulagem da plantadeira. Então é um conjunto. Quando a gente fala de tirar a semente do campo... só semente, você vende todo um pacote tecnológico. Né? Nós vendemos um portfólio completo e nós vendemos uma semente de alto vigor que permite o agricultor explorar todo esse potencial produtivo. É isso que nós vendemos. A semente vai tratada já? Tem opção. Ou é opção? Não, tem opção. O agricultor pode comprar a semente dele branca e optar por tratar na fazenda, mas nós temos também a tecnologia de tratamento industrial, que é algo que tem avançado bastante, e o princípio do tratamento é proteger a qualidade de semente, né? Então, ela é tratada com fungicida, com inseticida, de forma geral, mas nesse momento, inclusive, para facilitar a logística do agricultor, para melhorar a operação dele, nós temos soluções completas, que além do fungicida, do inseticida, ela carrega o inoculante, ela carrega o comô e também o grafite, para que ele abra e plante na sua fazenda. É uma solução que tem avançado bastante e os agricultores têm gostado do resultado. Agora, vocês estão aqui na Serra da Petrovina, né? Então, lógico, vocês estão próximo de Rondonópolis e eu, por exemplo, sou um produtor lá de Vera, né? Ou lá de Campo de Julho. Poxa, você vai tratar essa semente aqui e mandar para mim. Agora está surgindo essa questão das centrais de distribuição. Eu queria que você falasse, se vocês estão com essas centrais, é importante ter essas centrais de distribuição? Uma boa pergunta. Assim, eu acho que o centro de distribuição tem dois conceitos por trás, né? O pessoal, num primeiro momento, trouxe o conceito de diminuir o tempo que a semente fica na fazenda do agricultor, para ele poder retirar essa semente mais próximo do plantio. Nesse sentido, eu resgato o que eu falei para você da câmara fria lá atrás, né, dos armazéns climatizados. Quando você tem uma semente de alta qualidade, de alto vigor, não deveria ser uma preocupação do agricultor. Quanto maior o vigor da semente, ela passa por esse período de armazenagem na fazenda do agricultor sem grandes problemas. Isso mesmo que ele não tenha estruturas especiais. Então, nesse sentido, a ATO, por exemplo, não tem nenhum tipo de preocupação em o cliente carregar a semente de forma antecipada, deixar armazenado na tua fazenda para realizar o plantio. Então, claro, não precisa exagerar, colocar lá no meio da roça numa lona preta, né? Claro, tem os cuidados mínimos, não pode molhar, né? Mas dentro das estruturas normais nas fazendas, assim, a gente não tem nenhum tipo de receio. E quando você pensa
diferença em logística, eu acho que aí é muito pontual de cada empresa. Aqui o que nós fizemos foi montar uma estrutura de carregamento muito grande, a gente expede aí mais de 2.000 toneladas dia durante o período de embarque, né? A gente faz isso tudo de maneira muito ágil e com cuidado para não avariar as embalagens e tudo mais. E o agricultor pode carregar essa semente de forma antecipada, armazenar na sua fazenda e usar o IPA para regular suas plantadeiras, porque o IPA permite o agricultor fazer isso sem a necessidade dele fazer mais nenhum teste na semente, mesmo que essa semente já tenha saído da nossa unidade há bastante tempo. Então, assim, essa tranquilidade que eu te passo nesse sentido tem a ver com a construção que nós fizemos. Ao longo desses 40 anos aí nós trabalhamos num processo de melhoria contínua da qualidade e chegamos num padrão que, apesar de ser verdade que quanto pior o seu ambiente de armazenagem é pior para a semente, nós conseguimos passar essa segurança para o agricultor. Ele pode carregar, ele não precisa se preocupar, porque ele não vai ter perdas. Marcelo, você está falando uma coisa que é importante, que é essa questão do vigor, né? E a gente sempre está discutindo isso, é interessante, até a própria ProSoja está sempre falando sobre essa questão de vigor. E vocês, pelo que você está me falando, vocês não vendem germinação, vocês vendem, além de germinação, vocês vendem vigor, é isso? A nossa garantia está sustentada no vigor. O IPA que eu falei para vocês, nós temos uma garantia mínima de IPA para os nossos clientes, o IPA mínimo que a gente entrega é de 90%, e o IPA é o resultado do cruzamento de vários testes por lote de semente, onde os testes de vigor são os que têm maior peso. Então, quando a gente está falando com o agricultor, nós estamos falando principalmente de vigor. E isso a gente vê nos resultados a campo, viu, Glauber? Em algum momento pode até falar assim, mas isso é de fato diferente? Toda semente certificada não tem essa garantia? A certificação ela garante um padrão de germinação, né? Sim. Ela não entra nesse mérito do vigor. E quando existem trabalhos da Embrapa, por exemplo, talvez você até conheça um trabalho que eles publicaram em 2019, onde eles coletaram semente por 4 safras no campo. São mais de 2.500 amostras do Brasil inteiro e avaliaram a qualidade dessa semente. E o resultado dessas amostras mostra que mais da metade da semente que vai para o campo tem vigor baixo ou médio. Então isso é muito ruim para o agricultor, porque tanto não explora o potencial produtivo, quanto coloca ele em risco, o risco de replantio e todos os outros. Que é uma tragédia, replantio é uma tragédia. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu queria que você falasse uma coisa que você está falando interessante no estudo. Com a sua experiência que você tem aí, 20 anos já de, como dizer assim, conduzindo, né, a semente para o produtor. Se eu tenho, por exemplo, pego uma semente que ela está com 90% de germinação e está com 50% de vigor, e eu tenho uma semente que está com 90% de germinação e está com 90% de vigor, você acha que, coloquei no campo, uma do lado da outra, você acredita que a produtividade vai ser diferente? Não, sem dúvida. O vigor é o veículo da produtividade. Não adianta germinar, mesmo que atinja o stand, com plantas não vigorosas. Existem várias pesquisas científicas que falam que quando você compara numa mesma cultivar uma semente de alto vigor com uma semente de baixo ou médio vigor, você pode ter diferenças de produtividade de até 35%. E muita coisa. É muita coisa, né? Se a gente olhar para isso aí, muitas vezes isso aí passa aí de 10, 15 sacos por hectare, né? Pelo conceito científico. E a Ato, você no início do nosso bate-papo, você falou assim, ó, é um sonho, né, como agricultor, adquirir a semente de vocês, porque realmente a empresa é conceituada. Eu tô brincando, E às vezes o preço é um entrave, porque na hora de fazer a compra ali, também. A gente como consumidor acaba sendo sensível, procurando, né, soluções mais baratas. E o agricultor não está errado em procurar isso, mas é muito difícil ele conseguir na semente mais barata a melhor qualidade. E aí, infelizmente, às vezes a gente não consegue convencer todo mundo, Glauber, e esse agricultor que ainda não usa Ato, a gente convida ele para ter uma experiência com o nosso produto. A gente chama isso aí de lado a lado de alta performance. Então a gente manda um volume da nossa semente na mesma cultivar que ele comprou de outra marca e fala, planta junto e acompanha, e avalia. E a gente já faz isso por mais de 10 anos. São mais de 1.500 áreas nesse trabalho. Ou seja, eu sou produtor que eu sonho, ou eu quero realmente experimentar Ato, eu sou planto lá, e eu nunca comprei. Então se eu entrar em contato com vocês aqui, você vai me mandar pelo menos lá um bag para eu testar a Ato na minha propriedade? É isso? Os volumes não são de um bag, tá? Mas enfim, a gente... eu tentei, né? Bem isso. Mas com certeza, se você quiser adquirir um bag, nós vamos fazer uma força muito grande para te atender. Mas a proposta desse trabalho é avaliar. Aqui do Direto ao Ponto. Boa, o Glauber não perde a oportunidade. E o engraçado assim, o curioso que eu vou falar para vocês é assim, são duas coisas que nesse trabalho chamam muita atenção. Primeiro, na média, nessa última safra, 3,1 sacos a mais por hectare na nossa semente versus a semente que o agricultor tinha na fazenda. Então isso paga o investimento que ele faz na nossa semente e sobra com tranquilidade. Mas ao longo desses anos,
Infelizmente, todos os anos a gente acha diferenças muito grandes. Por exemplo, nós acabamos de colher agora, nessa safra que está sendo colhida, uma área na região de Sinop, tá? Onde o agricultor atingiu uma produtividade na semente padrão fazenda, estava te falando agora, em torno de 60 sacos por hectare, e na mesma cultivar ato do lado ele colheu 24 sacas a mais. Então, isso aí foi um acidente. É um bom agricultor que vem produzindo bem, então quer dizer que ele faz as coisas corretas e provavelmente se ele não tivesse a nossa semente ao lado, ele não teria percebido essa perda. E a hora que a gente fala em 20 sacos por hectare, paga essa diferença da semente por muitos anos, Glauber. Claro. Então, na semente não pode errar, tá? Na semente não pode errar. Marcelo, infelizmente, nosso tempo acabou, né? Foi um prazer bater um papo com você aqui. Obrigado aí por sua participação aqui no Direto ao Ponto. Obrigado você, foi um prazer bater o papo contigo e as portas da nossa empresa estão sempre abertas para vocês. Tá aí, concluímos mais um programa super especial. Esse é especial mesmo, que é o primeiro programa que eu faço realmente fora do estúdio. Espero que você tenha gostado, que a gente vai continuar repetindo essa experiência maravilhosa. Até o próximo. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.